Segundo Reis, capítulo 17. Assim, estas nações temiam o Senhor e serviam suas próprias imagens de escultura. Como fizeram seus pais, assim fazem também seus filhos e os filhos de seus filhos até o dia de hoje. Versículo 41. Hábitos, costumes, tradições, raízes culturais fazem parte da história de cada ser humano e são coisas difíceis de serem mudadas, que dirá esquecidas. Mas Israel e Judá esqueceram de suas origens e da aliança feita com o Senhor, Deus de seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Tornaram-se desobedientes e se envolveram com as abominações e com os costumes idólatras das nações vizinhas, ignorando que o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Deus, em todos os tempos, tem um povo para chamar de seu e que promove a verdadeira adoração. Um sacerdote foi enviado aos pagãos que foram habitar em Samaria e lhes ensinava como deviam temer o Senhor. Da mesma forma, Deus preserva hoje um sacerdócio real, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que busca ensinar por preceito e por exemplo o assim diz o Senhor. Mas em meio aos tantos ismos deste século, relativismo, sincretismo, feminismo, pluralismo, legalismo, formalismo, o puro evangelho de Cristo acaba sendo deturpado e as ideias humanas colocadas acima da sabedoria divina. Quando a nação eleita deu as costas ao Senhor, tornou-se escrava não somente das nações inimigas, mas de suas próprias paixões e condescendências. O culto misto foi promovido pela nova população de Samaria e se enraizou de tal forma que foi transmitido de geração em geração. Quando transformamos a adoração em tradição, perdemos o foco do que realmente significa temer a Deus e deixamos de atender ao apelo solene e urgente. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse capítulo 14, versículo 7. Existe algo de maravilhoso nesta mensagem. O Deus Criador convida a obra-prima de sua criação a viver na terra o que nossos primeiros pais viveram originalmente, uma vida de relacionamento com Ele. Através de sua palavra, podemos visualizar o incomparável e santo caráter de Deus, descrito em linguagem que podemos compreender. O Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas. O mesmo Ele tem feito hoje em nossa geração. Quando Deus levanta um povo para chamar de seu, Ele mesmo define a sua identidade, como foi com a descendência de Jacó, a quem deu o nome de Israel. A nossa identidade revela quem somos, de onde viemos e para onde estamos indo. Se a perdemos ou simplesmente ela deixa de ser relevante, nossa história cai no esquecimento, porque o nosso padrão deixa de ser santo e torna-se comum. A Bíblia deixa bem claro que a causa do cativeiro assírio dos israelitas não foi uma questão de conquista territorial apenas, mas a consequência inevitável de andar nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel e não nos mandamentos e estatutos do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados e não creram no Senhor, seu Deus. Eu pergunto, como pode o povo de Deus fazer diferença no mundo, se o mundo e seus costumes tomaram posse da Igreja de Deus? Percebam que o rei da Assíria trouxe gente de Babilônia e de outras regiões para habitar em Samaria, enquanto os israelitas foram espalhados pela Assíria.
Do mesmo modo, Satanás tem infiltrado seus agentes no meio do povo de Deus e trabalhado para que muitos sejam espalhados, perdendo o vínculo com o que é santo e agradável a Deus. Como a verdadeira adoração no santuário envolvia a música certa, as vestimentas certas, as pessoas escolhidas para o serviço, as cerimônias a serem observadas, precisamos ser bem sinceros e refletir um pouco. E nem precisa refletir muito para chegar a uma conclusão. A minha adoração reflete a imagem de Deus ou a imagem de meus próprios deuses? Amados, ou o povo de Deus entende que pesa sobre ele a responsabilidade de educar uma geração de verdadeiros adoradores, ou cairá na maldição de estar prestando um culto misto e abominável e transmitindo esta derrota a seus filhos e os filhos de seus filhos. Então, enquanto prossegue em uma adoração misturada, impura, incorre no perigo de passar pelo que Israel passou, pois o Senhor o afastou da sua presença. Versículo 18. Ele os expulsou da sua presença. Versículo 20. O Senhor afastou a Israel da sua presença. Versículo 23. E isso porque Israel quis andar nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Versículo 8. Quis andar conforme as nações pagãs, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Versículo 15. Andaram nos costumes que Israel introduziu. Versículo 19. Procederam segundo o seu antigo costume. Versículo 40. Como vimos, costumes podem ser incorporados em nossa vida como maldições muito difíceis de serem eliminadas. Como o Senhor falou a Israel e os advertiu pelo ministério de todos os seus servos, os profetas, temos hoje em mãos a santa e pura palavra de Deus e o espírito da profecia. Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Que estão a preparar um povo para o retorno de Jesus. Não há desculpas para a ignorância diante da luz que recebemos. Tenhamos sempre em mente que a nossa cidadania não é daqui, meus irmãos, mas celestial. E como aquele sacerdote que foi escolhido para ensinar os habitantes de Samaria como deviam temer o Senhor, que pela graça de Deus, nossa voz, nossa escrita e nossa vida sejam a repercussão de um claro e sonoro, assim diz o Senhor. Vigiemos e oremos. Bom dia da preparação, cidadãos da Pátria Celeste. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.